Pouco antes de morrer, o apóstolo Paulo escreveu sua última carta, não para uma multidão, não para os líderes de Jerusalém, mas para um jovem discípulo, Timóteo. Essa carta não é só um testamento, é um aviso, uma revelação final, um grito de alerta que atravessou gerações e que está mais atual do que nunca. Hoje, muitas igrejas pregam conforto, sucesso, autoajuda disfarçada de evangelho. Mas Paulo não usou suas últimas palavras para agradar. Ele não falou sobre bênçãos materiais nem sobre portas abertas. Ele falou de perseguição, de homens amantes de si mesmos, de pregadores que rejeitariam a verdade e buscariam apenas o que agrada aos ouvidos, de um tempo onde a piedade seria apenas aparência e o poder de Deus seria negado. E o mais assustador não é que Paulo previu tudo isso, é que ele escreveu como se já estivesse vendo. Ele não falou de um futuro distante, ele viu, com os olhos do Espírito, e escreveu como se estivesse descrevendo a nossa geração, a igreja de hoje, a fé enfraquecida, o povo sem discernimento. Os púlpitos cheios de vaidade, mas no meio desse alerta, Paulo revelou um segredo, uma chave espiritual escondida nas entrelinhas. Algo que pode proteger sua alma em tempos de apostasia. Algo que vai te despertar, vai te confrontar e talvez vai te salvar. Se você tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito ainda diz através dessa carta esquecida. Neste vídeo, vamos abrir juntos as palavras finais de Paulo, verso por verso. Vamos expor o que foi escondido, ignorado e trocado por um evangelho raso. Prepare-se. O que está escrito em 2 Timóteo não é para religiosos, é para os que desejam permanecer fiéis, até o fim. Imagine um homem preso, não por roubo, não por assassinato, mas por falar a verdade, um velho curvado carregando nas costas não apenas os açoites, mas a dor de ver o rebanho se dispersando, e ainda assim, com uma mão trêmula e o coração em chamas, ele escreve: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Timóteo 4:7. Paulo não está escrevendo como quem espera ser solto. Ele sabe que o fim está próximo, e o que sai de sua pena não é medo, é fogo, um fogo que queima as ilusões da fé confortável. Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4:6. Ele não fala como vítima, fala como mártir, como quem viu a glória e já não se importa com a vergonha, e no meio da cela fria, no silêncio cortado apenas pelo arranhar do carvão no pergaminho, ele deixa acesa uma única vela. A verdade da fé inegociável. E é exatamente essa vela que hoje quase ninguém vê. Vivemos uma era onde as luzes dos palcos brilham mais que as escrituras, onde os líderes querem seguidores, não discípulos, onde a aparência de piedade substituiu a piedade real, e tudo isso. Paulo já sabia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:1. O Espírito mostrou a ele o que viria. Homens amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes, sem amor pelo que é santo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 1:3-5. Paulo não está descrevendo o mundo. Ele está descrevendo muitos dos que estariam dentro da igreja. Pessoas que falariam como crentes, cantariam como crentes, até citariam versículos, mas negariam o poder do evangelho com suas vidas. E aqui está o segredo que poucos percebem. Paulo não manda debater nem tentar convencer. Ele diz: afasta-te. Porque há um ponto em que a fé deixa de ser luz e se torna engano. Paulo sabia que após sua partida viriam os lobos e que muitos não suportariam a verdade. Por isso, sua última carta é um grito espiritual, um pedido para que pelo menos um permaneça firme, um jovem chamado Timóteo, e todos que ouvirem essa mesma voz através dos séculos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Do Senhor Timóteo 3:14. Tu, porém, essa expressão corta como espada. No meio do caos, da apostasia, da confusão,
Deus sempre aponta um remanescente. Tu, porém, enquanto todos se rendem à cultura, tu, porém, guarda a sã doutrina. Enquanto muitos distorcem a graça, tu, porém, prega a verdade. Enquanto o mundo afaga o ego, tu, porém, toma sua cruz. Essa vela, essa única vela acesa no fim da carta, ainda arde hoje, mas ela não brilha nos grandes templos. Ela queima no silêncio dos fiéis, que escolheram ser desprezados pelo mundo, mas aprovados por Deus. Ela ilumina as celas, não os palcos, os corações quebrantados, não os holofotes. Paulo morreu logo após escrever essas palavras, mas o espírito que o inspirou ainda grita por dentro das páginas. A pergunta é: você vai ignorar essa carta como a maioria, ou vai tratá-la como aquilo que ela é? A última vela antes da escuridão. Total. Há uma profecia escondida dentro de uma carta. Ela não fala de guerras, nem de bestas, nem de selos, mas é tão urgente quanto qualquer apocalipse, porque trata de algo mais perigoso que o mundo contra a igreja contra a verdade, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, acumularão para si mestres conforme os seus próprios desejos. 2 Títulos e 4:3. Paulo viu isso, não como uma possibilidade, mas como uma certeza. Virá o tempo. E esse tempo chegou. Ele não está falando de pessoas que abandonariam a fé visivelmente. Ele está falando de um tipo mais sutil, mais mortal. Pessoas que continuariam frequentando os cultos, cantando, ofertando, ouvindo, mas rejeitando a verdade por dentro, porque o evangelho real fere antes de curar, confronta antes de consolar, mata o ego antes de levantar o novo homem. E é exatamente por isso que ninguém quer suportar esse evangelho. O que é a sã doutrina? É o ensino puro, sem diluição, sem açúcar, sem performance. É a pregação da cruz, é a renúncia, é o chamado ao arrependimento, à morte do eu, à santidade. Mas isso não enche templos, não viraliza nas redes, não agrada à carne. Então, o que eles fazem? Acumularão para si mestres conforme os seus próprios desejos. Tem 4:3. Não é Deus quem envia esses mestres, é o povo que os escolhe. Eles não querem profetas, querem animadores, não querem espadas, querem afagos, e por isso se cercam de pregadores que dizem: você é especial, tudo vai dar. Certo. Deus quer te fazer grande. Mas Paulo diria: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 3:12. Eles não suportarão ouvir isso. Eles não querem esse tipo de evangelho. O verbo é claro: não. Suportarão. Não é que discordam, é que não aguentam. É um peso para eles. É ofensivo demais. É duro demais. Mas foi exatamente esse evangelho que Jesus pregou. Foi esse que Paulo carregou até o último suspiro. E é esse que está desaparecendo dos púlpitos. Hoje, a profecia de Paulo continua: desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Nautei 4.4. Eles não se tornam ateus, apenas trocam a verdade por fábulas, pregações que parecem bíblicas, mas são centradas no homem. Mensagens que emocionam, mas não regeneram. Rituais cheios de forma, mas vazios de poder. A maior estratégia do inferno não é tirar você da igreja. É colocar você dentro de uma que não prega a verdade. E aqui está o ponto mais doloroso da carta de Paulo. Ele não está escrevendo para os perdidos. Ele está escrevendo para uma igreja. Timóteo era pastor. E Paulo estava alertando: prepare-se, porque muitos dos que te ouvirão não vão suportar o que você tem a dizer. Pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. TM 4:2. Mesmo que não aceitem, mesmo que saiam, mesmo que zombem, mesmo que crucifiquem de novo. Pregue.
Porque o evangelho verdadeiro nunca foi para agradar os homens. Ele é o caminho estreito, a porta apertada, o altar de sacrifício. Esse é o evangelho que ninguém quer, mas é o único que pode salvar. As primeiras palavras da lista mais sombria da Bíblia não falam de demônios, não falam de ímpios, nem de perseguição vinda de fora. Elas falam do coração dos homens, dos que um dia estiveram dentro da fé. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. 2 Timóteo 1:2. Essa é a primeira evidência da decadência espiritual, o amor deslocado. Não é que essas pessoas não amam, é que amam errado, amam o próprio reflexo, o próprio conforto, o próprio status, o próprio nome. Não amam a Deus. Não. Amam a cruz, não amam a verdade, amam a si mesmos. E tudo o que fazem, mesmo dentro da igreja, tem esse centro oculto, o eu. Eles escolhem congregações com base em como se sentem. Querem ouvir mensagens que os motivem. Querem um Deus que os abençoe, mas não que os governe. Essa é a raiz. E dela brotam os outros males listados por Paulo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. 1 Teix 3:2. Cada palavra é um sintoma de alguém que se colocou no centro da própria vida. Quando o eu é o rei, não há espaço para Deus. Paulo está dizendo: prepare-se. Vai chegar um tempo em que o ego será entronizado. E esse tempo chegou. Hoje, a cultura ensina a amar a si mesmo acima de tudo. Diz: se valorize, se coloque em primeiro lugar, siga seu coração. Mas o evangelho de Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gele 2:20. O evangelho não alimenta o ego, ele o crucifica. Paulo não diz que esses homens seriam ateus. Pelo contrário, eles teriam aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3:5. Eles pareceriam espirituais, falariam como crentes, postariam versículos, diriam glória a Deus, mas tudo giraria em torno deles mesmos. Eles não negam a fé com palavras, mas com prioridades, com decisões, com o foco da própria vida. E aqui está o ponto mais grave. O amor próprio não é só vaidade, é uma idolatria, é a substituição de Deus pelo espelho, é a serpente de Gênesis dizendo: sereis como Deus, e o homem acreditando. Igreja de hoje está cheia de gente que ama a própria imagem, que só serve enquanto for conveniente, que só diz sim a Deus se ele disser sim a seus desejos. Eles dizem: eu tenho que me amar primeiro. Mas Paulo diz: nos últimos dias, eles serão amantes de si mesmos. É exatamente esse tipo de amor que sinaliza o fim. Você quer saber se está nos últimos tempos? Não olhe só para as guerras, olhe para os corações. Quando o amor a si mesmo substitui o amor a Deus, quando os púlpitos exaltam autoestima em vez de arrependimento, quando o evangelho se torna uma ferramenta de realização pessoal. Os tempos trabalhosos chegaram, e no meio disso tudo, Paulo grita com a tinta de sua última carta: destes afasta-te. Essa é uma palavra dura, mas necessária. Porque há ambientes que não transformam, apenas contaminam, e há mensagens que não edificam, apenas iludem. O amor verdadeiro começa quando o eu é destronado, quando Cristo ocupa o centro, quando a cruz não é símbolo, mas estilo de vida. E o segredo revelado por Paulo em sua carta é esse: o maior inimigo da fé pode ser o amor por si mesmo. Eles vestem a roupagem da fé, sabem as palavras certas, citam versículos, têm vocabulário de igreja, costumes religiosos, rotinas devocionais e até um ministério. Mas por trás de tudo isso, há um abismo. Paulo não os chama de mundanos. Não, os chama de ateus. Ele usa uma descrição mais perigosa e mais triste.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Exortei 3:5. A aparência, ela engana os olhos, faz parecer que há fogo, onde só existe fumaça. Faz parecer que há vida, onde só há encenação. Paulo está dizendo, essas pessoas não rejeitam a fé, elas imitam a fé, elas não atacam a igreja, elas viram a igreja, mas uma igreja sem poder, uma fé sem quebrantamento, uma devoção sem transformação. Esse é o vazio mais perigoso, o espiritual que não tem o espírito, o crente que fala de Jesus, mas vive para si. A congregação que canta tudo entregarei, mas não entrega nada. O texto diz que negam a eficácia da piedade. Eficácia significa poder, resultado, consequência. Eles se vestem de cristãos, mas o pecado reina em secreto. Eles falam em nome de Deus, mas suas decisões são guiadas pelo mundo. Eles têm forma, mas não têm fogo. Paulo não manda corrigir, não manda dialogar. Ele escreve com firmeza. Destes, afasta-te, porque essa aparência é um veneno sutil. Você se acostuma com ela. Começa a achar normal que os cultos sejam rasos, que as orações sejam vazias, que a palavra seja trocada por frases bonitas, e aos poucos, você também começa a se parecer com o que eles são. Casca sem essência. A piedade verdadeira não é visível no domingo. Ela é revelada na luta contra o pecado durante a semana. Não está no aleluia alto, está no perdão dado. Quando ninguém vê, não está na capa de Bíblia, está no coração rasgado diante do altar. Jesus falou de gente assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mai 15:8. Eles falam bem, mas vivem mal. Sabem decorar, mas não sabem se arrepender. O Espírito Santo não se impressiona com a aparência, ele sonda corações. Ele conhece o íntimo, e Paulo sabia que nos últimos dias a igreja seria cheia de gente externamente religiosa e internamente seca. Mas o que causa esse vazio? A resposta é simples e devastadora. Eles querem os benefícios do Evangelho, mas não querem o senhorio de Cristo. Querem bênção, mas não querem obediência. Querem livramento, mas não querem renúncia. Querem promessa, mas rejeitam o preço. A aparência é confortável. Você participa de tudo, sem ser transformado por nada. Você se sente incluído, sem ser realmente alcançado. Mas Deus não está à procura de plateias. Ele procura altares, onde ele possa queimar tudo o que é falso, tudo o que é vaidade, tudo o que é superficial. Paulo, ao final de sua vida, não escreveu para elogiar templos bonitos. Ele escreveu para acender um alerta contra a religião fingida. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. AP 3:1. Essa é a realidade de muitos hoje. Têm nome, têm fama, têm ministério, mas estão mortos espiritualmente. E talvez o maior segredo que Paulo deixou em sua carta é esse. A maior ameaça à fé não é o diabo disfarçado de besta, é o ego disfarçado de crente. A aparência é o disfarce preferido do inferno. Por isso, a pergunta que ecoa dessa carta é: você tem aparência ou tem presença? No meio da escuridão crescente, onde a aparência substitui a presença, Paulo aponta uma âncora. Não uma nova revelação, não um movimento moderno, mas algo antigo, simples, forte o suficiente para sustentar um homem em meio à perseguição, à solidão e à morte, a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Têntios 3:14. Tu, porém, enquanto os outros correm para fábulas, você fica. Enquanto o povo abandona a verdade, você guarda. Enquanto muitos buscam novidade, você se agarra ao que foi revelado desde o princípio. Paulo não oferece conselhos motivacionais. Ele não diz: aguente firme, tudo vai melhorar. Ele diz: permanece. Permanece no que você aprendeu. Permanece na palavra.
Permanece na verdade, mesmo que ela custe tudo, porque quando tudo falhar, a palavra não falha. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deus Meamos 3:15. Paulo lembra Timóteo da sua raiz. Ele diz: você conhece as Escrituras desde criança. Você não precisa de show, não precisa de modismos. Você precisa voltar para as Escrituras e ficar ali. Esse é o segredo que os fiéis conhecem. Palavra de Deus é mais do que um livro. Ela é espada, lâmpada, pão, fogo, martelo. Ela é viva. Ela é o sopro do Espírito, impresso em pergaminho. E Paulo prossegue com um dos versos mais poderosos de toda a Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Guinness Títulos 16:17. Essa é a base, essa é a rocha. Quando tudo está desmoronando, a Escritura permanece. E observe, ela não é útil apenas para consolar, ela também repreende, ela corrige, ela instrui em justiça. É por isso que ela é rejeitada por tantos, porque ela não massageia o ego, ela o confronta. Ela não confirma nossos desejos, ela os julga. Mas é exatamente isso que a torna preciosa para os fiéis. Eles não querem um evangelho que os mantenha do jeito que estão. Eles querem ser transformados. E é por isso, que a palavra é a base de todo o remanescente. Quem permanece na palavra suporta o deserto, enfrenta os falsos mestres, vence as tentações, não é enganado pela aparência, não se curva diante da cultura. A palavra sustenta, alimenta, fortalece, santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jó 17:17. Paulo está morrendo, mas ele sabe. A palavra que o sustentou até o fim é suficiente para sustentar qualquer um que deseje ser fiel. Essa é a herança que ele deixa para Timóteo. E para nós. A igreja pode mudar, os tempos podem piorar, as perseguições podem chegar, mas aquele que permanecer na palavra permanecerá de pé. Não é comum alguém escrever sua despedida com tanta firmeza. Paulo está preso, envelhecido, à beira da execução. Mas não há desespero, não há lamento, há convicção. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Timóteo 4:7. Essas palavras não são poesia. São um testemunho de guerra. Cada verbo carrega cicatrizes. Combati. Houve luta. Paulo não teve uma vida fácil. Foi perseguido, açoitado, traído, rejeitado. Tudo por causa da verdade, mas não fugiu. Não. Recuou. Não negociou. Terminei. Ele não apenas começou bem, ele terminou. Não abandonou no meio do caminho. Não se rendeu à fadiga, nem às tentações. Ele chegou ao fim da corrida. Não como um vencedor do mundo, mas como alguém fiel até o último fôlego. Guardei a fé, esse é o segredo mais profundo. A fé, em tempos de apostasia, não é apenas vivida, é guardada, como um tesouro que o mundo inteiro tenta roubar, como uma chama que o vento do pecado tenta apagar, como uma verdade que o inferno tenta distorcer. E por guardar essa fé até o fim, Paulo escreve: agora uma coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Títulos 4:8. Essa não é uma coroa terrestre. Não é glória humana nem recompensa passageira. É a coroa da justiça. A coroa que não é para os populares, mas para os fiéis. Não. É para os que começaram bem, mas para os que terminaram. Não é para os que tiveram muitos seguidores, mas para os que guardaram a fé mesmo em solidão. Paulo não está falando de salvação universal. Ele é claro, essa coroa será dada àqueles
que amarem a vinda do Senhor. E aqui está o detalhe mais forte: só ama a vinda dele. Quem já morreu para este mundo, quem já abandonou os encantos dessa terra, quem não tem mais apego a aplausos, fama, riqueza ou reputação. A coroa é para os que esperam, mesmo quando tudo desmorona. Para os que permanecem fiéis, mesmo quando ninguém mais permanece. Para os que são esquecidos pelos homens, mas lembrados pelo céu. Essa coroa está guardada, ela não está nas mãos dos homens, está nas mãos do justo juiz. E ele não falha, ele viu cada renúncia, cada lágrima, cada madrugada de oração que ninguém aplaudiu, cada perdão dado em silêncio, cada pregação rejeitada, cada batalha vencida em segredo. E naquele dia, ele mesmo colocará a coroa sobre os fiéis. Não é a coroa do mérito, é a coroa da graça. A graça que transforma pecadores em santos. A graça que sustenta os fracos até o fim. A graça que cobre de honra os que o mundo cobriu de desprezo. Se hoje você se sente esquecido, desprezado, cansado, se você está lutando para guardar a fé, lembre-se, a coroa já está separada, guardada, selada, esperando por aqueles que não apenas creram, mas permaneceram. O homem que plantou igrejas, que escreveu cartas que atravessaram séculos, que enfrentou reis, multidões, tempestades e demônios, termina sua vida sozinho, não em um trono, não em uma multidão, mas diante de um tribunal, abandonado por quase todos. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Gálatas 4,16. É difícil imaginar. Paulo, o gigante da fé, esquecido, ignorado, traído talvez por medo, por conveniência, por vergonha. Mas não há amargura em suas palavras. Não há vingança. Há um eco de Jesus, na cruz. Pai, perdoa-lhes. Essa é a marca dos justos. Eles sabem que a solidão é parte do chamado, porque quem carrega a cruz, carrega sozinho. Mas Paulo não estava totalmente só. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. 2 Tim 4,17. Aqui está a chave. A revelação. A força invisível que sustenta os fiéis quando tudo e todos falham. A fidelidade de Deus. Quando os homens se calam, o Senhor permanece. Quando os amigos somem, o Espírito consola. Quando não há mais aplauso, nem apoio, nem estrutura, a presença de Deus se torna suficiente. Paulo descobriu na cela escura e fria que a fidelidade de Deus brilha mais quando o mundo se apaga. Para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Tim 4,17. Mesmo preso, ele sabia, a missão não terminou. Enquanto há fôlego, há propósito. Enquanto há dor, há glória sendo gerada. E ele conclui com uma das declarações mais fortes da carta. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo o sempre. Amém. Tim 4:18. Ele não espera ser livrado da morte, mas da perdição. Ele não espera escapar da espada de César, mas da corrupção da alma. O livramento que Paulo prega aqui não é físico, é eterno, não é terreno, é celestial. E isso muda tudo. Paulo termina a carta como viveu, sem medo da morte, sem apego ao mundo, sem depender dos homens, firmado na fidelidade de Deus. A sua solidão se torna um altar, e dele sobe uma declaração que ainda ecoa: o Senhor me guardará até o fim. Esse é o segredo que Paulo revelou. Não um código místico, não uma revelação escondida em números, mas uma verdade eterna. A fidelidade de Deus é mais real que a presença dos homens. A companhia de Cristo é mais doce que qualquer reconhecimento. A esperança do céu é mais forte que qualquer dor da terra. E quem entender isso, vai suportar, vai vencer, vai guardar a fé, mesmo se estiver sozinho,
Se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo te confrontou através da palavra, não saia sem reagir. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo. Aqui não pregamos o que agrada os ouvidos, mas o que desperta a alma. Deixe nos comentários: eu quero guardar a fé até o fim. Seu comentário pode ser o encorajamento que outro irmão precisa ler hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar à verdade da palavra e ative o sininho para não perder nenhuma carta que o céu ainda quer entregar.